Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que alegria estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 5 de fevereiro, dia do datilocopista. E o programa Opção para a Vida lembra a todos que estão conosco, nós estamos reprisando a nossa viagem, a nossa excursão realizada em 2017, pela ocasião visitando a Alemanha, pelos 500 anos da Reforma Protestante. Hoje nós vamos estar visitando Heidelberg. Você precisa viajar conosco através destas imagens, como também, depois de ser estabelecida a vacinação em 2022, prepare-se para viajar conosco a Israel, se Deus assim nos permitir. Viajem conosco através dessas imagens. Martinho Lutero veio a Heidelberg no século XVI, foi invitado por um governante para defender as suas teses. Foi invitado a Heidelberg porque aqui na praça, na época não era a praça da universidade, aqui encontrava-se um mosteiro agostino e Martinho Lutero era um monge agostino. Sabe, aqui temos essa ruela, chama-se a ruela dos agostinos. E veio a Heidelberg porque aqui encontramos os peritos. Sabe, a universidade, muitos teólogos que tinham as mesmas ideias e com eles Martinho Lutero podia discutir, falar sobre as suas ideias. E pouco depois, as ideias do protestantismo espalharam-se no Sacro Império inteiro. O problema para o povo era que eles sempre tiveram que seguir a fé, tiveram que ter a mesma fé como o governante, entende? Quando o governante era católico, eles eram obrigados a serem católicos. Quando era calvinista. Quando era luterano. Isso era um problema para o povo, porque às vezes tinha que mudar a religião durante uma vida duas ou três vezes, o que não era bom, claro. Não sempre houve liberdade religiosa, né? Vamos para lá. Para explicar que aqui encontra-se a prisão da universidade. Na Idade Média, a universidade tinha a sua jurisdição própria. Quer dizer que a polícia, as autoridades, não podia tomar preso aos estudantes quando faziam uma coisa má. Sim, quando cometeram erros, por exemplo. A polícia tinha que avisar a universidade e a universidade castigou aos estudantes. Mas, especialmente durante o século XIX, o papel dessa prisão mudou dramaticamente. Em vez de evitar todo o que os traz para a prisão, eles faziam tudo para poderem entrar. Era como uma coisa de honra ser prisioneiro dessa prisão de estudantes. Podem ver porque já as muralhas nas escadas, todos os muros estão cobertos de grafites, onde
com poemas, com quadros, onde falam que essa prisão é como um paraíso, mais ou menos. Né? Os quartos têm nomes como Sanssouci, Palais Royal, e o banho é a sala do trono, por exemplo. Então, eles desfrutaram da vida na prisão. O último prisioneiro deixaram, como é que se fala? Soltaram no ano 1914, quando a Alemanha entrou na Primeira Guerra Mundial, porque na época precisavam dos jovens para lutar na guerra. E depois não foi aberto. A prisão se dava tão somente por causa do contexto religioso ou por causa do contexto religioso e político ao mesmo tempo? Não, a prisão não tinha nada a ver com a religião. Eles ser presos era o quê? Pensamentos novos com relação ao saber, pensamentos novos com relação à vida em sociedade? Não, a sociedade, porque os jovens eram jovens, fizeram muitos distúrbios de ordem público, tomar muito álcool, gritar pelas ruas à noite, essas coisas. Essas badernas. Sim. Fazia baderna. Soltar os cerdos do vizinho. Bagunça. Sim, bagunça, sim. E tomaram presos aos estudantes nos primeiros dias com água e pão, e depois podiam voltar às aulas, podiam ter visitas. Então, eles desfrutaram da vida. Depois da estadia de Martinho Lutero em Heidelberg, as suas ideias foram espalhadas no Palatinado. Heidelberg era a capital do Palatinado, que era um principado no Sacro Império Romano Germânico. Os governantes, eles gostavam das ideias do protestantismo, mas no século XVIII houve um câmbio, uma mudança. Um governante católico tomou o poder, casado com Ana Maria de Medici, uma italiana também católica, e ele tentou de reintroduzir o catolicismo. Para ajudar com esse projeto, ele chamou aos jesuítas a Heidelberg e vieram como 100 jesuítas para ajudar ao governante. Eles construíram este bairro quadro inteiro com a igreja no centro, mas com pouco sucesso, porque até hoje em dia os cidadãos são predominantemente protestantes, sabem, já falei isso. E aqui podemos ver, lá em cima, as virtudes cristãs. A gente sabe quais são as virtudes cristãs. Amor, humildade. Amor, humildade, santidade. Normalmente é caridade com o coração em chamas. Podem ver essa figura à esquerda com o coração em chamas na mão. A fé com a cruz, simbolizado pela cruz. E o anjo à extrema direita, lá, o anjo com a ancla simboliza a esperança. Então, as virtudes cristãs são fé, caridade e esperança. Neste caso, normalmente a caridade é o mais importante no meio, no centro. Neste caso, é a fé e, com certeza, a fé católica para os construtores da igreja. Normalmente a caridade está no centro, é mais importante do que a fé, mas aqui não. Aqui é a fé e a fé está em cima de tudo. O fundador da ordem jesuíta é Ignacio de Loyola, e também jesuíta Francisco
Xavier, foi missionário, era missionário na Ásia. Passa muitas vezes porque temos outra igreja protestante aqui, a mais importante, e ambas, as duas igrejas estão dedicadas ao Espírito vivo. Essa igreja e a protestante também, que vamos ver depois, tá? Terceiro Reich, no Terceiro Império, quando o Hitler tomou o poder,
bom, as pessoas que sofreram eram a maioria judeus, né? Mas não só judeus. Sabe como fizeram os nazistas? Eles vieram de manhã muito cedo para falar com as pessoas que eles têm que ir a um campo de trabalho. Na realidade, foram deportados nos campos de concentração, onde foram assassinados. Desde há 20 anos há uma iniciativa de um artista alemão que se chama Gunter Demnig. Ele iniciou uma arte, um tipo de arte que em alemão falamos Stolperstein. São pedras do atropeço, seria a tradução literal, como este. Aqui está um nome, o ano quando nasceu, 1120, e que era um testigo de Jeová, não era judeu, era testigo de Jeová. Testemunha. E os testigos de Jeová não podem entrar ao exército. Isso foi o motivo porque ele foi deportado à Rússia, onde foi fuzilado pelos nazistas. Aqui na cidade velha vão encontrar essas placas comemorativas em vários lugares. Em homenagem. É uma homenagem porque esse jovem antes morava nesta casa, exatamente aqui. É uma iniciativa, entretanto, na Europa temos 60 mil dessas placas. 60 mil placas na frente da casa onde viveram as vítimas do Holocausto. As vítimas do Holocausto. Não só judeus. Porque não somente judeus foram assassinados. Testigos de Jeová, pessoas descapacitadas, comunistas, homossexuais, todos que não estavam, ciganos. Todos que não estavam a favor dos nazistas, todos foram assassinados. Todos que não era considerado raça perfeita, ele era isso? Era, sim. Era sim. Ela disse que não tinha, acho que ela não entendeu. Nasceu aqui nesta casa em 1871 como filho de um alfaiate, quer dizer, a família era uma família bem humilde. Cuidado aqui. Humilde. O pai era alfaiate e a família morava aqui com 8 membros da família, quer dizer, 6 filhos e os pais. Mas os clientes sempre estiveram presentes. Os tecidos do alfaiate aqui na sala e os aprendizes do pai também estavam presentes sempre. Então, aqui essa casa nunca era ordenada e limpa como parece agora. Era um caos, eu estou segura que era um caos e nunca tão limpo. Porque com 6 filhos, como podem viver aqui? Há um dormitório, uma sala, uma cozinha, não havia banho, não havia água corrente, nada. Uma família pobre, pode-se dizer. O banho embaixo no pátio era para todas as pessoas que moravam aqui, o banheiro, sim. O Friedrich Ebert foi para a escola só durante 8 anos,
Não teve uma formação acadêmica, não foi para a universidade, mas sempre foi interessado nas políticas, especialmente os direitos dos trabalhadores, dos obreiros. Então, entrou no Partido Social Democrata e fez uma carreira dentro do partido, da política. Em 1919 foi eleito primeiro presidente da Alemanha. Na época, a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e o imperador se havia exiliado. E um celeiro, ele era celeiro, as pessoas que fazem celas para cavalos, ele foi o sucessor do imperador como líder de um país como a Alemanha. Muitas pessoas não queriam aceitar isso, os conservadores não, os monarquistas não, mas também teve problemas com os comunistas e com os socialistas. Era um tempo, uma época muito difícil, economicamente e politicamente, e era, como se fala, a véspera do nazismo na Alemanha. Pouco depois os nazistas tomaram o poder, ele não se cuidou muito bem. Ele teve problemas com a saúde, não foi para o médico e teve uma apendicite e faleceu com essa apendicite em 1925. É presidente, sim. Desta inundação, desta enchente, uma erupção vulcânica na Islândia. Um vulcão que se chama Laki, L-A-K-I, eruptou e causou um câmbio de clima no ano 1783. Não havia verão, o inverno muito frio, então muito gelo nos Alpes, na montanha. E quando o gelo derretou, e na época não havia muitas eclusas no rio, a água chegou a Heidelberg e chegou até lá. Meu Deus. Mas não houve vítimas humanas na cidade. Não havia. Do Espírito Santo, que foi construída no final do século XIV, quando um dos governantes conseguiu ser eleito rei do Sacro Império. Por isso, é uma igreja, originalmente a igreja é uma igreja católica, porque no final do século XIV ainda não existia o protestantismo. Claro, com a reforma, Martinho Lutero e a contra-reforma, houve uma briga, surgiu uma briga por esta igreja. Os católicos a queriam ter e os protestantes também. O governante Jaime
Jan Wilhelm, ele encontrou uma solução, fez uma igreja para as duas religiões, com um muro divisório que separava os católicos dos protestantes. O muro não era assim, mas assim, e separava o coro, além das colunas, da nave. E este muro estava aqui durante 230 anos, entre 1706 até 1936. Ao final, um pastor dessa igreja, e o seu nome era Hermann Maas, ele fez umas negócios, não é a palavra certa. Ele terminou com a briga. Afinal, os católicos venderam a igreja aos protestantes, então hoje em dia é a igreja protestante e a igreja mais importante de Heidelberg. Durante muito tempo foi a igreja calvinista, mas a partir de 1821, com a união da luterana e da calvinista, hoje em dia é a igreja unida, como falamos aqui. Bom, os vitrais foram destruídos no final da Segunda Guerra Mundial. Heidelberg não foi bombardeado, mas o exército alemão volou todas as pontes no rio e com a onda da explosão os vitrais foram destruídos. E nos anos 80, um artista alemão criou novos vitrais, ou queria criar novos vitrais, mas ele realizou só este vitral lá. 2 Minuten gehen wir raus, ist gut? Ja? Há uma data lá embaixo, 6 de agosto de 1945. Em cima, a fórmula de Einstein, a teoria da relatividade e o incerto da Apocalipse. Fez um cruzamento das 3 ideias junto. Tem uma ideia do que significa a data? 6 de agosto de 1945. Quando terminou a guerra? Não, o fim da guerra foi em maio. Foi em maio. Essa é a tira da primeira bomba atômica de Hiroshima. A fórmula de Einstein, o certo da Apocalipse. Isso, o artista queria criar um vitral para cada faculdade da universidade. Isso é o vitral da física. Mas com esse tipo de arte surgiu uma controvérsia, uma discussão. E afinal ele não fez mais vitrais, ficaram com este vitral. 10 anos depois, uma artista italiana criou estes vitrais também muito modernos, tratam o Espírito Santo, todos têm uma referência ao Espírito Santo, e chamava-se Ela Santa Rosa. Um dos prédios mais antigos da cidade, prédios residenciais mais antigos da cidade, foi construído em 1592 por um comerciante de tecidos, um belga que veio a Heidelberg porque na época a cidade era tão tolerante com o protestantismo. Então ele ficou aqui e era tão rico que podia-se conseguir uma casa assim, uma casa de pedra, porque normalmente as construções na Idade Média eram de madeira, muito madeira. Isso talvez fosse a causa porque este prédio ainda existe, porque era de pedra, pedra não arde. E talvez a gente já saiba que a Heidelberg foi destruída pelos franceses. Desejamos a todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, quando continuaremos a nossa visita a Heidelberg, uma cidade belíssima na Alemanha, onde foi o berço, podemos assim dizer, da Reforma Protestante. Até lá, se Deus assim nos permitir.